O uso de tecnologia em todas as áreas das ciências, de novo, o uso de tecnologia em todas as áreas da ciência é uma tendência, não há outro caminho. A inteligência artificial é o presente. E na área da medicina, num país como o nosso, que carece de profissionais em várias regiões, de que forma a tecnologia pode ajudar? Sobre o assunto, a gente conversa a partir de agora com o Dr. Marco Cavalcante, que é formado em medicina reprodutiva nos Estados Unidos e também está na vanguarda do uso da inteligência artificial. Muito obrigada pela presença aqui no Utilidade Pública mais uma vez. Já esteve com a gente em outras temporadas, veio falando sobre endometriose e hoje tem um desafio, né? Porque telemedicina divide opiniões. Tudo que é novidade divide, né? Mas quando chega a tecnologia, as pessoas começam, então, a tirar esse medo. Por exemplo, quando começou a fazer o exame de sangue, exame de fezes, quem fazia era uma pessoa que olhava os glóbulos vermelhos, os glóbulos brancos, contava, fazia os cálculos, isso demorava muito para dar um laudo, às vezes demorava uma semana para sair um laudo. Hoje tudo é feito com algoritmos. E ninguém acha isso uma coisa absurda. Ninguém hoje admite esperar mais do que 24 horas para ter um resultado no exame de sangue, né? Nos hospitais se dá em questão chegou lá no laboratório e em 1 hora está pronto o exame. Então, são algoritmos que fazem essa análise. É impossível você imaginar uma medicina de complementar de exames de análise de sangue sem ter os algoritmos, que nada mais é do que a artificial. A telemedicina, ela utiliza a transmissão, né, via satélite. Ela utiliza as informações guardadas nas nuvens, né? E tudo isso para quê? Para otimizar o atendimento, porque a população é enorme, né? Existe uma relação entre o número de médicos para o número de habitantes. Por exemplo, no Brasil, nós temos a metade de médicos para atender 10 mil pessoas, em torno de 16, 17. Na Europa, em torno de 33, 34. Quando a gente fala em telemedicina, logicamente, está falando de inteligência artificial, está falando de tecnologia, então as pessoas associam isso muito à questão do atendimento particular, o atendimento de convênios, e às vezes as pessoas não percebem como isso seria benéfico também para o SUS, que absorve a maior parte da população que está doente. Como é que tem caminhado isso, telemedicina e SUS? Isso também é fácil de explicar. Há pouco eu expliquei a relação de médicos por habitantes. No Brasil é deficitário, né? Ele tem metade do que tem na Europa. Isso falando de maneira geral. Mas quando nós partimos para o SUS, isso não tem uma estatística, mas a gente pode imaginar. Você quiser, do SUS, que estiver nos assistindo, quiser marcar uma consulta pelo SUS, você vai ter na mesma hora? Não vai ter. Por quê? Porque o número de pessoas para serem atendidas é muito grande. Como é possível fazer uma medicina de alto nível no SUS? Sem a telemedicina, sem a inteligência artificial, impossível. O que acontece hoje no SUS? O SUS hoje tem um gargalo. Tem um número imenso de pessoas aqui represada e que cada dia mais vai represando mais, porque não há vaga, começa a aumentar. Então, há um funil com a base imensa lá atrás que vai ser quase impossível atender todo mundo, né? E quando as pessoas chegam no médico, o que acontece? Eu vou falar agora para o público, tá bom? Como é que se faz uma anamnese? A anamnese é o médico pegar os dados que você fala para ele e ele fazer uma análise desses dados e emitir um diagnóstico. Por exemplo, vamos explicar na prática o que seria essa anamnese, as perguntas que constam dessa anamnese para as pessoas entenderem melhor. Por exemplo, na área que eu faço, reprodução humana, a minha anamnese tem 90 perguntas. 90 perguntas seria a anamnese perfeita. O que é a anamnese perfeita? É aquilo que nós aprendemos na faculdade de medicina, que os médicos de família antigamente faziam, porque a população era menor, eles conheciam todos os seus pacientes e nas suas casas, e hoje não é mais possível isso. Então, quando você chega no consultório do médico e você vai fazer sua queixa, ele no SUS ele vai ter para você 2, 3, 5 minutos no máximo para atender você. Uma anamnese perfeita demora 30, 40 minutos. Como é possível fazer isso? Não é possível. Vamos para a medicina do grupo, consultório? Você teria que atender, para fazer a anamnese perfeita, no horário, uma tarde inteira, teria que atender 5 pessoas. É possível isso? É o ideal. Mas se o médico fizer isso, ele não vai nem conseguir pagar as despesas do seu consultório. Como é que ele faz? Ele reduz, ele super especializa. Então, a anamnese perfeita, ela faz com que você consiga entregar para o médico as informações necessárias para ele que emita um diagnóstico. Como ele não tem essas informações, o que ele faz? Solicita exames complementares.
Exame de sangue, raio-x, fezes, várias outras coisas. Por mais que você leve algumas informações, como o tempo é curto e ele não tem tempo hábil para fazer, ele sai solicitando aquela lista enorme de exames, que é o que faz a pessoa feliz, né? Porque quando não passa exame, a pessoa também... Mas aí você está enganada. Mas porque é cultural. Você não está sendo diagnosticada. E aí acontece, 99% dos exames serão normais. O custo vai lá para cima, o diagnóstico não é atingido. A Fundação Johns Hopkins, ela apresentou no ano passado, publicado no British Journal, que é um jornal importantíssimo na área da medicina, de que a terceira maior causa de morte nos Estados Unidos, que deveria ser câncer, não é, porque a primeira causa de morte é coração, a segunda causa de morte é pulmão, a terceira deveria ser câncer. Não é erro médico. Aí veio o comparativismo médico, não, os dados não estão muito... Olha, a Fundação Johns Hopkins vai publicar uma coisa que os dados estão errados. O British Journal vai publicar, não, mas o comparativismo vai lá dizendo, não pode, está errado. Mas no final conclui assim, reconhece de que os médicos não estão tendo o tempo necessário para atender os seus pacientes. E aí acontece o erro médico. Como é que seria, então, nos países que não têm essa relação de médicos por paciente? É fácil entender. Se você tem lá um erro médico X, onde você tem menos médico pela metade, você tem 2 vezes mais erro médico. Isso é fácil, porque o exame que você pede para os seus pacientes não é um exame de diagnóstico, é um exame complementar ao meu diagnóstico. A medicina fica mais barata e mais assertiva. Quando a gente está falando nessa questão de você passar essa anamnese com a telemedicina, isso funcionaria como na prática? A pessoa não teria esse contato preliminar com o médico, ela faria anamnese através de uma inteligência artificial, para em seguida partir para que outros... Qual seria o segundo passo? Como é que ficaria o passo a passo do paciente? Porque a gente está falando muito da parte médica, o que é que o médico concorda, o tempo do médico, mas paciente, como é que ficaria o passo a passo desse paciente com esse novo formato que você defende como sendo o formato ideal e que vai diminuir todo esse acúmulo de pacientes à espera de uma lista, à espera de uma vaga, e aí vem um diagnóstico tardio, aí já está com câncer, aí já está numa doença no estágio mais avançado, aí já não tem mais jeito, já passa para a parte mais cara do tratamento, inclusive a gente falando de SUS em termos de custeio. Bom, deixa eu me apresentar aqui um pouquinho mais para vocês, porque assim, é importante que quem esteja falando tem a credibilidade de estar falando, porque eu posso ter lido isso em algum lugar, né? Eu posso ter assistido um congresso em algum lugar e posso falar sobre isso. Eu tenho vanguarda em inteligência artificial em anamnese, né? Há mais de 20 anos eu decifrei a lógica matemática do meu raciocínio, eu patenteei essa lógica matemática, submeti essa lógica matemática a um engenheiro biomédico que foi para a sua tese de mestrado. Ele tirou 10 com louvor. Depois, eu apresentei para concorrer ao maior prêmio do Brasil na área de reprodução humana, o Prêmio Campos da Paz, concorri ao Prêmio Campos da Paz. E eu sempre brinco que eu não ganhei naquela época porque o médico estava assustado com o que vira. Se hoje se assusta, mas naquela época, disse, não, isso aqui vai atrapalhar a medicina, quando na verdade isso não vai atrapalhar. Então, quem está falando para vocês não é um leigo em inteligência artificial, né? O que é que acontece hoje com a telemedicina atual, tá? Não utiliza a anamnese ainda, a medicina atual. O que se faz é o seguinte, vou dar um exemplo que é comum os colegas que vão dar palestra nesse evento que eu faço de um seminário de telemedicina, onde esses colegas dizem o seguinte, olha, um médico clínico geral está no interior da Amazônia, isso tem um vídeo, um filme mostrando, ele e a mulher dele é uma enfermeira, moram numa região longínqua do Amazonas. E lá ele atende os nativos da região. O que ele tem lá para ele? Ele tem um raio-x e tem um ultrassom. Ele não sabe dar laudo de raio-x, tá? Então, o que ele faz? Ele tira lá o raio-x e, por telemedicina, ele envia para um hospital em São Paulo ou um hospital aonde for, né? E chega lá um médico especialista, recebe aquilo ali, mas não é o médico que analisa, hein? Não analisa, ele chancela. O médico pega aquele laudo, coloca num software ou de inteligência artificial, com algoritmos que analisa aquela imagem e em 30 minutos, no máximo, esse laudo está devolvido
porque não é entre minutos, é em questão de segundos, o algoritmo analisa aquelas imagens, emite o parecer, o médico chancela e devolve para o médico lá no IAPOC, né? E então, esse médico vai fazer o quê? A assertiva dele é muito maior. E veja só, se não fosse a telemedicina, essa pessoa de lá não teria o diagnóstico, o médico não saberia analisar as imagens e aí o índice de saúde iria cair naquela região. Então, esse é um exemplo de telemedicina. Nós, humanos, falhamos em 15%, 10%, depende da nossa expertise, né? Ninguém vai ter no seu local o melhor especialista naquela área. Então, por exemplo, na parte de mamografia, na parte de radiografia, de tomografias, a assertiva dos algoritmos é 98%. Ou seja, você vai pedir quantas vezes todos nós temos a experiência de que foi feito um exame, de se está normal e não estava normal. Não porque o exame não conseguisse enxergar a lesão, mas o algoritmo consegue. Mas quando o algoritmo analisa a lesão, o médico vai lá e olha e diz, confirma, porque ele conseguiu enxergar e remete. Então, aquilo que demoraria, por exemplo, num grande serviço em qualquer parte do mundo, 4 horas para você receber as imagens, processar as imagens, o médico vai uma por uma olhando. Uma tomografia são dezenas de imagens, né? Aí depois que ele olha, ele vai rever, demoraria 2, 3, 4 dias. A gente está falando isso numa situação assim... Normal. Perfeita, ideal, né? Exatamente. Com algoritmo sai em meia hora. Então, nós estamos melhorando, nós estamos assistindo melhor as pessoas. Então, isso é o exemplo de telemedicina. O que é que eu estou na vanguarda eu vou tirar o nome de telemedicina, tá bom? Do diagnóstico digital. Não é com digital, não, porque fica ruim de falar assim, não é botar digital, não. O diagnóstico digital é porque ele digitaliza, a imagem é digitalizada, é totalmente compilada e ela vai para uns algoritmos fazerem a análise. O que é que eu tenho hoje de novidade que eu fui agora num evento internacional, no Summit de Telemedicina em Digital Health, que é um encontro mundial que ocorreu no Brasil. Veio Israel, veio Estados Unidos, veio o mundo inteiro para São Paulo. E lá eu tive a surpresa de que aquilo que eu fiz 20 anos atrás era tão novo quanto se fosse naquela época. E, de repente, me gerou uma reunião com hospitais grandes de São Paulo, com empresas grandes da América Latina, porque eu tenho a anamnese perfeita na mão. O que é anamnese perfeita na mão? Aí vamos voltar àquela história que nós falamos antes, né? Aquelas 90 perguntas que o médico tem que fazer e que tem que analisar para preparar e tal. O próprio paciente, na recepção, responde, não é um questionário, responde um aplicativo. Esse aplicativo que eu desenvolvi, tá? Esse aplicativo, são perguntas fáceis e inteligíveis. O paciente preenche ou alguém auxilia ele a preencher e de imediato sai as hipóteses diagnósticas. Isso não vai tirar a expertise do médico, porque o médico é obrigado, para ele tratar, ele é obrigado a saber dar o diagnóstico. O problema é que no SUS e na medicina de grupo, ele não tem o tempo para fazer isso. Mas a gente vai dar uma pausa aqui no programa Utilidade Pública, a gente vai para o intervalo e a gente volta já, inclusive, esclarecendo uma coisa que é um equívoco na maior parte das vezes. As pessoas acham que a telemedicina ou a saúde digital, elas vão distanciar ainda mais o médico desse atendimento, o que não é verdade. O Dr. Marco Cavalcante está explicando aqui desde o início da entrevista que o que faz a saúde digital e a telemedicina é justamente tornar esse contato profissional médico e paciente mais eficiente. Mas a gente vai falar sobre isso daqui a pouco, depois do intervalo.